Maranata, galera! E mais um vídeo do canal. Mano, exatamente. Ontem foi a lição sobre o juízo divino. Falei bastante sobre Deus vai te exaltar, independentemente de o que aconteça. Falou bastante sobre Faraó. Sim, Faraó, um cabra bastante teimoso. Ele queria humilhar. Sabe como? Sabe como ele quer humilhar? Matando os primogênitos recém-nascidos. Mas a última praga foi aquilo que ele queria fazer com o povo. Aquilo, sim, mas Deus, nosso Deus, é um Deus de vingança? Não, meus irmãos, não. Nosso Deus é um Deus que ele apelou até o último momento para o faraó se arrepender. Mas nessa lição, que é sobre a Páscoa, a gente percebe que nessa introdução, vamos ler aqui. Olha, pega a lição aí e já acompanha, que eu vou ler alto aqui, mano. Vou estrondar aqui essa esteia. Olha lá. Se você está com a Bíblia, olha só. Vai em Êxodo, capítulo 12, versículo 26, 27. Vamos lá. A 10ª praga representa o ápice das pragas. As pessoas precisavam se preparar cuidadosamente para a sua chegada, pois vidas estavam em risco. A sobrevivência ou morte do primogênito colocaram as famílias em alerta máxima. Cada família responderia. Ó, acompanha a lição, mano. Pega a lição, se você tá com a lição, acompanha. Eu tô com a minha aqui, mano. Tá com papel físico, tá com PDF. O que importa é acompanhar, mano. Olha só. Cada família responderia a uma pergunta crucial: confiaremos no Senhor ou ignoramos isso? O faraó ignorou. O único caminho para a vida estava na aceitação do sangue do Cordeiro inocente. Nesse momento, a celebração da Páscoa começou para que juntas famílias inteiras pudessem experimentar a libertação de Deus. E vocês sabem quem é o Cordeiro Pascal? Quem é o Cordeiro Pascal? Deixa aqui nos comentários. Por quê? Porque assim eu vou ficar sabendo se você está ouvindo a pregação aqui, o estudo, ou está dormindo aí. Deixa aqui, quem é o Cordeiro Pascal? Quem é? Será que é quem? Deixa aqui nos comentários. Vamos lá. Ó, para a libertação de... Olha só. Para experimentar a libertação de Deus. Olha lá. Para quem é professor, quem ensina, o que você não deve esquecer é de explicar às pessoas. Vamos lá. Que na lição, Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Entendeu? Olha, acabei de responder, mas não tem problema não. Mas vamos ver aqui. Somente nele temos vida verdadeira e eterna. Essa vida foi garantida na cruz. A celebração da Páscoa levou Jesus a instituir uma nova cerimônia para seus seguidores. Na última ceia, ele compartilhou o Cordeiro com os discípulos, simbolizando a si mesmo. Com isso, por isso que naquela parte que os fariseus falaram: então você está dizendo que você é um canibal, a gente tem que comer sua carne para entrar no reino de Deus. Aí ele falou: não sou abestado, não. Ele falou de uma forma, uma metáfora, cara, entendeu? Ele não falou de forma literal, foi uma metáfora. A carne dele, na verdade, a carne dele, ele é o cordeiro, ele é o próprio cordeiro, entendeu? Na última ceia, ele compartilhou o cordeiro com os discípulos. Olha, simbolizando quem? A ele mesmo, entendeu? A ele mesmo, ou seja, uma metáfora. Com isso, Jesus redirecionou foco dos discípulos para uma nova comemoração, que lembraria constantemente dos eventos mais importantes na história da Terra e do universo. Vamos acompanhar aqui. Todo o universo, seu sacrifício final na cruz em nosso favor. Celebramos essa comunhão durante a ceia do Senhor, quando nos lembramos da sua vida e a morte. Ou seja, é muito importante. Ou seja, na verdade, para a gente lembrar disso, não é apenas na Páscoa, é todos os dias. Porque, assim como o apóstolo Paulo fala, a gente é a carta viva de Cristo. Então, todo dia é o dia que a gente não tem que só lembrar, e sim viver isso. Exatamente. Então, vamos acompanhar aqui. Comunhão durante a ceia do Senhor. Nos lembramos de sua vida e morte por nós. Acompanha aqui, ó. Tem alguns versículos cita vários versículos aqui. Mateus capítulo 26, verso 26 ao 29.
1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, verso 26. Essa reformulação da Páscoa do Cordeiro sacrificial para o Cordeiro vivo, Jesus Cristo, é uma lição profunda. Precisa ser recordada com intensidade na comunhão e na aceitação diária. Ó, que não falei, ó, a comunhão diária, todo dia, mano. Da morte substitutiva de Cristo por toda a humanidade. Olha só. Celebramos essa comunhão durante a ceia do Senhor, quando nos lembramos da sua vida e morte por nós. Olha que bom. É muito bom. Aqui tem alguns comentários que é muito interessante. Vamos ler aqui. Ó, Tumes. Aí tem um número aqui que eu não conheço bem, mas vamos ver. 1504 a.C. Nomeou seu filho. Aqui foi uma pessoa, né? Que é o filho de Tumes. Que não era seu filho mais velho, para se corregente com ele, mas apenas um curto período de tempo. Aqui fala bastante, muito interessante aqui também, alguns comentários interessantes. É muito maravilhoso mesmo. É isso aí. É porque, tipo assim, aqui também fala bastante dessa lição. Fala bastante sobre qual a diferença do sacrifício de deuses pagãos para o Senhor. Bom, quem cultua deuses pagãos é para alimentar eles, para satisfazer eles, mas não, aqui a própria lição fala que Deus não precisa de alimento de ninguém, entendeu? Não precisa de alimento de ninguém, mas pelo contrário, esses outros deuses pagãos, eles precisam sim, é que nem tipo assim, eles são um tipo de deus de Papai Noel, eles vão fazer algo para ter algo em troca, mas não, mas com Deus diferente. Deus é o Criador. Deus ele não vai dar o que você quer. Deus vai dar o que você precisa. Porque Deus não é o Papai Noel. Entendeu? Então vamos terminar aqui. O Cordeiro da Páscoa. Muitos não compreendem o real significado e propósito dos sacrifícios. Nem os motivos por trás deles. Há uma grande diferença entre os sacrifícios pagãos oferecidos em templos ou em casas diferentes. Deuses na forma de ídolos. Aqui eu expliquei aqui, entendeu? Há uma grande diferença, meus irmãos. Sim. É uma grande diferença. Bom, mas vamos lá. Vamos ter uma cabeça mais aberta agora, entendeu? Sim, a lição tá aqui. Mas vamos pensar de uma forma cotidiana, para a vida diária. Bom, quais tipos de sacrifícios a gente pode fazer? Não apenas sacrificar um cordeiro, não, porque o cordeiro já foi sacrificado, que é o cordeiro pascal, que é Cristo, entendeu? Qual é o verdadeiro sacrifício? O verdadeiro sacrifício é algo diariamente, é algo contra as tentações que a gente enfrenta no dia a dia. Às vezes é aquele vício que a gente tem, às vezes é aquela coisa que nos afasta do Senhor, exatamente. Qual é isso? Por exemplo, você faz o que é, qual o intuito do jejum? Jejum não é você ficar sem comer para ficar magro, só o bagaço, não. Jejum é você cortar coisas que te atrapalham do Senhor, entendeu? Por exemplo, você mexe bastante no Instagram, por exemplo. Você mexe bastante na Netflix, você acha muita série. Aí isso te atrapalha dos caminhos do Senhor. Sim, então você tem que cortar mais essas coisas. E focar no que realmente agrada ao Senhor. Entendeu? Ler a Bíblia, ler a lição aqui que não estou lendo agora. Entendeu? Ouvir um louvor, tal. Coisas que, tipo assim, consumir coisas que tem a ver com Deus. Entendeu? Você se encher de Deus. Porque pra primeiramente você se encher de Deus, você tem que tirar o lixo dentro da sua cabeça. Eu vi bastante uma pregação que nessa do Rodrigo Silva, cara, o arqueólogo. Ele fala assim, para você consumir e colocar coisa na sua cabeça boa, você tem que tirar o lixo que está dentro da sua cabeça, entendeu? Então, o sacrifício é algo, tipo assim, que vai muito de cada um, entendeu? E é isso. Vamos ver aqui. Mas como a gente pode aplicar para a vida diária? Bom, Faraó, como eu falei, ele era um cabra bastante ignorante, mano. Faraó, ele era muito ignorante. Ele só queria as coisas do jeito dele. Essa insistência toda, o que nos ensina? Vamos ler a lição ali. Bora. A obstinação do Faraó e a insistência de muitos egípcios, que nos ensinam que mesmo... Olha só, como eu falei, Deus não é um Deus de vingança, cara. Entendeu? Deus deu cada um livre-arbítrio. Mas, olha só, Deus, assim como no dia do dilúvio, ele apelou para o último momento.
Aí depois aconteceu, o próprio Deus fechou a porta. Então, assim como o faraó, Deus apelou até o último momento. Vá lá e mande libertar meu povo. Aí, não, 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 não. É tudo do meu jeito. Eu sou o rei. Eu sou o bichão. Mas olha o que aconteceu. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, tá lendo? Tá vendo aí? Olha, vamos ver. Vamos lá. Ó, grandes milagres e maravilhas não têm a capacidade de levar as pessoas a crer nem transformar a vida delas. Jesus afirmou: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Entendeu? Mesmo Jesus ressuscitando as pessoas dentre os mortos, as pessoas duvidavam. Assim como ele ressuscitou Lázaro. Mas mesmo assim, os quartas pessoas da Trindade duvidaram, os fariseus. Porque eles, na cabeça deles, eles são a quarta pessoa da Trindade. Por isso que eles, assim como o faraó, às vezes, várias pessoas que você busca querer levar para Deus, elas são cabeça dura. Às vezes um familiar, um parente, alguma pessoa. Infelizmente, tem pessoas que são muito cabeça dura. Mas, então, Deus não é um Deus de vingança. Deus apela até o último momento. Por que Jesus não voltou? Porque ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele, se ele não voltou ainda, é porque está dando tempo para você se converter e voltar ao Senhor e parar de ser o desigrejado. Então é isso, vamos lá. Vamos lá. E seu sermão. Moisés destacou a importância de ensinar e educar nossos filhos e filhas e netos continuamente sobre o amor, a bondade e a verdade de Deus. Você as inculcará seus filhos, farão, ou seja, aqui fala sobre ensinamento, do que eles vão ensinar para as futuras gerações, passar as futuras gerações, porque ninguém vai viver para sempre, entendeu? Por exemplo, você tem uma família, aí você tem um papel de passar a palavra para a futura família que vai vir através de você, que vai ser as suas futuras gerações. Aí, ou seja, por isso que aqui a Páscoa é algo vivido, passado de geração em geração, essa tradição, entendeu? E é algo muito importante, entendeu? É algo bastante importante, porque também é algo que é para ser vivido diariamente. E vamos terminar de ler aqui. Sim, e aqui fala várias perguntas, né? Tipo assim, de como você pode fazer abordagem sem ser forçado, sem ser irritante, né? Porque tem a ver muito com a forma de você se comunicar com as pessoas, entendeu? Muitas vezes não tem a ver em você ter muitos diplomas teológicos da NASA, sei lá o que. Não, cara, a forma como você se comunica com as pessoas de forma natural, sem forçar, sim. Entendeu? É que nem aquele jeito. Você bora pra igreja, rapaz. Oxi, vai pro inferno, velho. Não, rapaz, calma, não é assim não. Como é que você faz? Vai conversando de boa, naturalmente, entendeu? É isso. Ah, cara, vamos lá, pô. Pra igreja lá vai ter um culto lá maravilhoso, vai ser da hora, mano. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, mano. E é isso aí. Tá ligado? Se você quiser ir, manda um toque no zap, mano. E é isso, tá convidado, mano. Deus tá te convidando, entendeu? E é isso, se você quiser ir, beleza? Amém. Pronto, é uma forma, tá vendo a diferença da abordagem? É uma forma diferente. Bom, então o ensinamento da lição foi essa, cara, entendeu? De uma forma sem ser forçado, entendeu? E é isso, realmente tem pessoas que são muito cabeça duras, são ignorantes, só estão certas, tal. Aí realmente, faça que nem Jesus falou, sacuda a poeira dos seus pés e caia fora, vá para outro. Entendeu? Se um não quer, se um não tem interesse, outros milhares têm, entendeu? Outros milhares têm. E é isso. É exatamente isso. Aqui fala bastante, muito bom, muito bom. Eu amei essa lição, gostei bastante, exatamente. Ó, sim. Deus é um Deus maravilhoso, meus irmãos. É um Deus incrível. Porque, mesmo se você estiver afastado do caminho do Senhor, às vezes por bobagem, por coisas, né? Aí você, caramba, vou voltar de novo. Deus está de braços abertos. Mas, para arrependimento, sim, e transformação. Porque o Evangelho está transformação. De dentro para fora. Não adianta você na igreja ser uma ovelha, mas por dentro você ser um lobo. Não, entendeu? Então, Deus sabe
a intenção do seu coração. Antes mesmo de você pensar, Deus já sabe quais as suas intenções. Então, que a gente venha entender que Deus, Ele vai apelar, na verdade está apelando diariamente até o último momento. Sim, no livro de Atos não existe a palavra amém, porque a missão Pentecostes, a missão desde Pentecostes, que as pessoas foram cheias do Espírito Santo, a missão não acabou ainda, entendeu? Só acabou lá em Apocalipse, que é o que vai acontecer. Você percebe que várias coisas estão acontecendo, que está no livro de Apocalipse, que está na Bíblia, está acontecendo hoje em dia. Vários roubos, várias coisas ruins, várias maldades, é o que está acontecendo. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, é isso, irmãos. Fico feliz em ter vocês aqui. Amém. Bom, eu sou o pregador Hernandes, cristão, sou adventista, e é isso aí. Deus abençoe. Amém. Só bora!